Olá, meu nome é João Marcos Novaes Chagas e a aula de hoje é sobre conversores de dados ADC, que são os conversores analógico digital. Mas antes, para ambientá-los ao assunto, precisamos saber o que é um sinal elétrico. Sinal elétrico é a representação em níveis de tensão ou corrente de alguma informação. Em aplicações práticas, esse sinal elétrico geralmente representa a variação de uma outra grandeza física no decorrer do tempo convertida em eletricidade por um transdutor. Geralmente, a informação que gera esse sinal analógico é algo medido no ambiente, como o som, luminosidade, temperatura, umidade, entre outras medidas físicas e químicas. Para medir e transformar essas grandezas, nós usamos os sensores e transdutores. Transdutor é um dispositivo capaz de transformar uma forma de energia em outra, como por exemplo, a energia mecânica do som em um sinal de energia elétrica na saída. Esse sinal analógico pode assumir qualquer valor ao longo de uma faixa contínua e com valor exato relevante, diferente de um sinal digital, que pode assumir apenas dois valores, 0 ou 1, baixo ou alto. Na prática, uma quantidade digital como uma tensão tem um valor que está dentro de faixas, mas seu valor exato dentro dessa faixa é irrelevante. Na família TTL, por exemplo, sabemos que para qualquer valor de tensão entre 0 e 0,8 volts, atribui-se o valor digital 0, e qualquer valor de tensão entre 2 e 5 volts associa-se o valor digital 1. Com isso, sabemos que a maioria das variáveis físicas é analógica por natureza e pode assumir qualquer valor dentro de uma faixa, enquanto os sistemas digitais realizam operações internas usando circuitos digitais e operações digitais. A partir disso que surge a necessidade do conversor analógico digital, pois um computador só entende sinais digitais e ele precisa receber as informações que vêm do ambiente, que são analógicas. A saída de um transdutor fornece um sinal elétrico em uma certa faixa de tensão. Esse sinal analógico serve de entrada para o conversor analógico digital. O que o conversor faz é transformar o valor de tensão na entrada em um sinal digital na saída, que consiste de um número de bits que representa o valor de entrada analógica. Por exemplo, o sinal analógico recebido pelo conversor pertence a uma faixa que varia entre 0 a 15 volts, que poderiam ser convertidos para valores binários na faixa de 0, representando o número 0, e 1111 para 15. Se a tensão for 0 volts, o conversor vai gerar o número 0, e se a tensão for 15 volts, o conversor vai gerar o número 1111. E valores de tensão entre 0 e 15 volts vão gerar números binários entre 0 e 1111. Mantendo uma relação de proporcionalidade entre os dois sinais. Isso significa que cada unidade de saída digital representa 1 volt, e esse conversor pode representar 16 valores diferentes para a entrada, incluindo zero, cada um deles muito bem definidos em valores binários. Com isso, é possível agora que o computador entenda e possa interpretar a tensão na entrada e como ela se comporta, realizando tarefas de controle com base nessa variação. Essa, então, é a cara de um conversor analógico digital. Ele recebe uma tensão analógica de entrada e, após certo tempo, produz um código digital que representa a entrada analógica e tem N bits. E para isso acontecer, diversos métodos diferentes têm sido desenvolvidos e usados. Alguns tipos de conversores analógico digital usam um conversor digital analógico como parte de seus circuitos. O conversor digital analógico é tema de outra videoaula, mas ele faz o inverso de um conversor analógico digital. Ele converte dados digitais em um sinal de tensão na sua saída. Aqui temos o diagrama em bloco geral para essa classe de ADC. A temporização da operação é fornecida por um sinal de clock de entrada. A unidade de controle contém um circuito lógico para a geração da sequência apropriada de operações em resposta ao comando START, que inicia o processo de conversão. O amplificador operacional comparador tem duas entradas analógicas e uma saída digital, que muda de estado dependendo da maior entrada analógica. A operação básica para ADCs desse tipo é: uma tensão é aplicada sobre a entrada. O pulso de comando START inicia a operação. A unidade de controle modifica continuamente o número armazenado no registrador. O DAC converte em tensão o número armazenado no registrador. O comparador compara a tensão de saída do DAC com a tensão de entrada. Caso o comparador identifique uma tensão ligeiramente superior à tensão de entrada, um sinal de fim de conversão é gerado, e o valor da conversão estará armazenado no registrador. Bom, uma das versões mais simples desse conversor analógico digital usa também um contador binário como registrador e permite que o clock incremente o contador 1 passo de cada vez, até que VAX seja maior ou igual a VA.
Ele é denominado conversor analógico digital de rampa digital, pois a forma de onda em VAX é uma rampa passo a passo, como se fosse uma escada, também conhecido como ADC do tipo contador. Aqui nós podemos ver o diagrama para um conversor analógico digital de rampa digital. Ele contém um contador, um conversor digital analógico, um comparador e uma porta-end de controle. A saída do comparador serve como sinal EOC barrado ativo em nível baixo. Se considerarmos que VA, a tensão analógica a ser convertida é positiva, a operação se processa da seguinte forma. Um pulso start é aplicado para levar o contador para zero. O nível alto em start também inibe os pulsos de clock a passar pela porta end para o contador. Com todas as entradas em zero, a saída do conversor DA será VAX igual a 0 volts. Visto que VA é maior que VAX, a saída do comparador EOC barrado será nível alto. Quando o start retorna para nível baixo, a porta end é habilitada e os pulsos de clock vão para o contador. Conforme o contador avança, a saída do conversor digital analógico VAX aumenta um degrau por vez, como mostramos aqui do lado. Isso continua até que VAX alcance o degrau que excede VA, por uma quantidade igual ou maior que VT, normalmente de 10 a 100 microvolts. Neste ponto, EOC barrado vai para nível baixo e inibe a passagem dos pulsos para o contador, que interrompe a contagem. O processo de conversão então está completo conforme sinalizado pela transição de alto para baixo de EOC barrado, e o conteúdo do contador é a representação digital de VA. O contador manterá o valor digital até que o próximo pulso start inicie uma nova conversão. Dessa forma, então, ele faz a conversão de analógico para digital. O próximo conversor analógico digital que falaremos é o conversor flash. Esse é o conversor AD disponível de maior velocidade, porém requer muito mais circuitos que outros tipos de ADC. Um conversor analógico digital flash de 6 bits requer 63 comparadores analógicos, enquanto uma unidade de 8 bits requer 255 comparadores analógicos, e um conversor de 10 bits, 1023 comparadores. Isso faz com que limite bastante o tamanho dos conversores flash. E os conversores flash são construídos dessa forma, como mostramos aqui agora. E assim nós descreveremos o princípio de funcionamento do conversor flash. Esse conversor tem uma resolução de 3 bits e tamanho de degrau 1 volt. O divisor de tensão estabelece os níveis de referência para cada comparador, de modo que existem 7 níveis correspondentes a 1 volt. A entrada analógica VA está conectada às entradas de cada comparador. Com VA menor que 1 volt, todas as saídas dos comparadores C1 a C7 estarão em nível alto. Com VA maior que 1 volt, uma ou mais estarão em nível baixo. As saídas dos comparadores são conectadas a um codificador de prioridade, com entradas ativas em nível baixo, que gera a saída binária correspondente à saída do comparador de maior número nível baixo. Por exemplo, quando VA está entre 3 e 4 volts, as saídas C1, C2 e C3 estarão em nível baixo, e as outras em nível alto. O codificador de prioridade responderá apenas ao nível baixo em C3 e reproduzirá a saída binária CBA igual a 11, equivalente digital de VA dentro da resolução de 1 volt. Quando VA for maior que 7 volts, as saídas C1 a C7 estarão em nível baixo e o codificador produzirá CBA igual a 111, como equivalente digital de VA. A tabela mostrada do lado mostra as respostas para todos os valores possíveis da entrada analógica, com seu valor equivalente em conversão. Esse conversor flash tem resolução de 1 volt porque a entrada analógica varia em 1 volt para levar a saída digital para o próximo valor. Para atingir melhores resoluções, teríamos de aumentar o número de níveis de tensão de entrada, ou seja, usar mais resistores divisores e o número de comparadores. Por exemplo, um conversor flash de 8 bits exigiria 256 níveis de tensão, incluindo zero. Isso requeriria 256 resistores e 255 comparadores.
As saídas dos 255 comparadores seriam conectadas a um circuito codificador de prioridade, que produziria um código de 8 bits correspondente à saída do comparador de mais alta ordem em nível baixo. O conversor flash não usa sinal de clock, porque nenhuma temporização ou sequenciamento é necessário. As conversões são realizadas continuamente e quando o valor da entrada analógica muda, a saída dos comparadores mudam, fazendo, portanto, as saídas dos codificadores também mudarem. Por essa razão, os conversores do tipo flash possuem tempos de conversão pequenos e são adequados para aplicações que precisam digitalizar sinais analógicos de largura e banda muito alta, ou seja, de alta frequência, como em aquisição de dados, comunicações, processamento de radar e aplicações de amostragem de osciloscópio. Porém, ainda há outros métodos de conversão de dados analógico para digital, cada um deles com suas próprias características, vantagens e desvantagens. São alguns deles: conversor analógico digital de rampa dupla, conversor analógico digital de tensão-frequência, modulação sigma-delta e conversor AD pipelined. Mas não entraremos em seus méritos aqui nessa videoaula. Bom, eu sou o João Marcos Novaes e essa foi a videoaula sobre conversores de dado analógico digital, feita para atividade prática supervisionada da disciplina de Sistemas Digitais do curso de graduação em Engenharia Eletrônica ofertado na UTFPR Campus Toledo. Muito obrigado e até a próxima.